Fala, Nação Santista, termina o jogo aí na Arena do Corinthians, 4 pro Corinthians, 0 pro Santos e tá difícil comentar alguma coisa desse jogo, né? Não tem muito o que falar. O Santos tá eliminado da Copa do Brasil. O Santos tá eliminado, vai tentar mostrar um pouco de vontade lá no jogo da volta na Vila Belmiro, mas para mostrar pra torcida que é o time de guerreiro, que tenta, que se esforça, mas acabou. O Santos fez uma péssima partida sem vontade, sem organização dentro de campo. Bustos tentou colocar três volantes e um time totalmente exposto nas laterais, né? Corinthians não criou pelo meio, mas criou pelas pontas e foi assim que saíram os gols, os primeiros dois gols do Corinthians, né? Uma bagunça total ali do time do Santos e sem comentários. Sem comentários, ainda uma arbitragem totalmente tendenciosa, mas não dá para botar isso na conta da arbitragem. Deu um pênalti ridículo ali em cima do Roger Guedes, depois anulou porque viu que realmente não tinha sido pênalti, mas não demorou muito para o Santos tomar o quarto gol, né? Já estava com um a menos, teve a expulsão do Zanocelo, que é inexplicável um jogador profissional e com os dois, com as duas mãos ali na cara do jogador do Corinthians, sendo que tem VAR, e foi expulso merecidamente. E complicado comentar dessa partida. Não tem o que falar, né? Não dá para falar de parte tática hoje, de organização, de melhores momentos da partida, porque só o Corinthians resistiu os 90 minutos. O Santos até começou bem ali nos primeiros 15 minutos, controlando bem o jogo, tentando tomar algumas ações ofensivas, mas dá para perceber o Santos com a bola no pé, não tem criação nenhuma. Entrou sem Bruno Oliveira hoje, entrou com três volantes, nenhum deles tem potencial, nenhum deles tem característica de avançar mais, de dar passe em profundidade, de ser um meio-campo armador, e o Bustos não vê isso. O Bustos não vê que o Julio não é titular desse time do Santos, talvez não seja titular na maioria dos times do Brasil, e ele insiste na presença do Julio ali. Entrou, deixou o Ângelo no banco de reservas, deixou o Bruno Oliveira no banco de reservas. Quando colocou, já era tarde demais, o Santos já estava com um a menos, não tinham que esses dois jogadores ajudarem os outros em campo. O Santos criou uma oportunidade no segundo tempo, o Marcos Leonardo desperdiçou na frente do Cássio. Então, o jogo em que aconteceu tudo bom para o Corinthians, tudo ruim para o Santos, as coisas deram certo para um time, não deram para o outro, e o Santos está eliminado da Copa do Brasil. Acho que tem muita coisa para ser avaliada nesse futuro aí. Nem vou comentar sobre o nem vou falar sobre possibilidades no jogo da volta. E o Santos tem que pensar no futuro. A janela de transferências vai abrir de novo aí no dia 18. O Santos tem que se reforçar algumas posições. Não dá. Novamente o Santos tomou gols nas costas do Lucas Pires. O Lucas Pires é um bom lateral no apoio, um bom lateral ofensivo, mas deixa muito a desejar na defesa. O Santos precisa de um lateral esquerdo, de um lateral direito com condições de defender, de saber recompor, coisa que não está acontecendo. Depois que o Felipe Jonathan entrou no lugar do Lucas Pires, também sofreu um gol ridículo, que o Felipe Jonathan nem tenta esticar a perna para tentar tirar a bola no quarto gol do Corinthians. Então precisam de reforços. Hoje não jogou o Maicon, que seria o titular, fez muita falta. O Kaique ainda é muito inexperiente, erra muito, falha muito. O Lucas Braga não é lateral direito, foi improvisado por ali porque apoiou um pouco bem contra o Bragantino, mas também não fez muita coisa para merecer a titularidade hoje. Eu entraria com o lateral direito que foi contratado para isso, que é o Auro, apesar de também não ser excelente tecnicamente, é da posição, o Lucas Braga não é. E aí o time do Santos totalmente desguarnecido lá atrás. Quando o time tá 100%, todos os jogadores disponíveis, já é difícil jogar fora de casa contra o Corinthians, contra as outras equipes também. O time do Santos geralmente toma pressão, toma gols, já fazem acho que 10 jogos seguidos que o Santos está tomando gol. Não tem mais 2-0, 1-0 a favor do Santos, todos os jogos o time toma gol e nada muda, né? Um trabalho que era considerado bom até o momento do Bustos, né? O time estava na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Sul-Americana, passando muitas vezes nos trancos e barrancos. Na Copa do Brasil passou nos trancos e barrancos contra o Fluminense do Piauí nos pênaltis, tem que lembrar disso. Na Copa Sul-Americana o Santos só passou para as oitavas porque no outro jogo da chave teve um gol que ajudou o Santos a passar ali no saldo de gols. Então era para ser eliminado também, já era para estar eliminado as duas competições, foi passando nos trancos e barrancos, e um campeonato brasileiro com o time do Santos muito mal na maioria dos jogos. Então não é um trabalho bom, não é um trabalho bom, a gente tenta apoiar, mas
além de não ser um trabalho que está dando resultado dentro de campo, algumas escolhas são injustificáveis, que é o caso do Johan Júlio ser titular, que a gente sabe que o Ângelo talvez não tenha condições ainda de jogar os 90 minutos, mas o Bruno Oliveira tem. Ele nem tentou usar hoje, nem tentou colocar um time mais ofensivo. O Corinthians ele simplesmente começou o jogo, esperou alguns minutos, viu que o Santos não ia atacar, partiu totalmente para cima, porque o time do Santos, se entrasse para atacar, ser mais ofensivo, talvez o Corinthians não se lançasse tanto para o campo de ataque com medo dos contra-ataques. Isso não aconteceu em momento nenhum, deixou o time adversário totalmente confortável na partida. E é vergonhoso, infelizmente hoje não tem nota para ninguém, é 0 para todo mundo ali. Tenho muita pena do João Paulo, que salva quando dá, mas tem dias que não dá, a bola chega tanto que não tem o que ele fazer. No segundo gol do Corinthians, a bola bate em 2 jogadores do Corinthians seguido. 2 jogadores estavam livres na área, menos de 5 metros um do outro. E nada acontece, o time do Santos não tem postura fora de casa. O time do Santos não joga com vontade, o time do Santos se perde mentalmente. Depois que saiu o primeiro gol, foi questão de minutos para sair o segundo. Terceiro gol de cabeça numa jogada de escanteio, que a gente sabe que é um dos pontos fortes desse time do Corinthians. E é isso. Não tem muito o que falar, não. Lamentar essa eliminação precipitada, né, precoce, porque quando saiu o sorteio e viu que o segundo jogo era na Vila Belmiro, deu uma esperança a mais, porque a gente tem força jogando dentro de casa. Só que é irreversível, a não ser que aconteça o que aconteceu no jogo de hoje. O Corinthians perca um jogador muito cedo, jogue com a menos e o Santos pressione, mesmo assim não é garantia de nada. Então é pensar nas oitavas da Sul-Americana, tem tempo ainda aí, acho que já é semana que vem, mas tem um tempo para tentar recuperar alguns jogadores machucados, tentar vencer a Sul-Americana com muita dificuldade, que não é um torneio fácil. Vai ter times agora da Libertadores aí já na próxima fase, mas dá para passar das oitavas. É obrigação passar do Táchira. E no Campeonato Brasileiro tentar ficar num G6, num G7, talvez abrir vaga, porque essa posição do Santos tem que ser realista. É um time que evoluiu em relação ao ano passado, evoluiu, mas é um time que ainda tem muitas posições que precisam ser reforçadas. Laterais, o time do Santos precisa de laterais mais defensivos. Zagueiros, pode ser que o Velasquez saia, o Robson será emprestado, então tem carência também na zaga. O time não tem armador, o único armador é o Bruno Oliveira, que o Bustos não põe ele em campo os 90 minutos, só põe em furada, só põe na fogueira, quando o Santos já está precisando de 1, 2 gols todo jogo, então ele entra todo jogo na pressão. E na frente também precisa de pontas. O Santos tem o Lucas Braga e o Julio em péssima fase. O Lucas Braga agora está jogando na lateral direita, mas é ponta esquerda. Os dois em fase ruim. Na direita, o time só tem o Ângelo. O Léo Batistão joga por ali também. Acho que não precisa contratar. Não tem substituto para o Marcos Leonardo, da mesma altura, né? Talvez o Juan ali, mas também quebra o galho em outras funções. Então é um time totalmente limitado. Precisa de reforços e vamos ver o que o time faz na sequência aí da temporada. E o pesadelo não acabou, né? Tem jogo aí no final de semana, novamente contra o Corinthians, novamente em Itaquera, sem expectativa nenhuma de mudanças no time do Santos, sem expectativa que a equipe vai entrar em campo e vai mostrar um bom futebol, vai entrar mais apavorada ainda, porque vai entrar mais pressionado devido ao placar de hoje, vai entrar mais pilhado no jogo e provavelmente o Bustos agora vai tentar mudar o esquema tático da equipe, mas acho que a dificuldade aumentou em relação a esse jogo do fim de semana no Campeonato Brasileiro. Mas é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou da partida de hoje aí, a catástrofe, os pontos negativos do Santos, o que aconteceu de errado. É isso, valeu e até o próximo vídeo.